Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa apresentam Instituto Efeito Urbano e seu curso Efeito Formativo. Ministrado por Ellen Costa, gestora e produtora cultural. Possui MBA em Gestão Cultural pela ABCG Cândido Mendes. É fundadora e diretora executiva do Instituto Efeito Urbano. Eu vou falar sobre o cenário político nacional. Por quê, né? Porque dentro da estrutura que nós temos na produção cultural hoje em dia, a gente tem uma deficiência muito grande nesse entendimento, né? São poucos os produtores que fazem essa discussão do que é política pública, como que a política pública, né? Como que o poder público deve tratar, né, e considerar a questão da política cultural no nosso país. Normalmente, essa discussão está muito centralizada na mão de poucas pessoas, né? E essas pessoas são as pessoas que detêm o poder hegemonicamente, né? São majoritariamente as pessoas, os produtores brancos, de classe média e que vivem na Zona Sul e que têm um poder de captação de recursos enorme. Então, essa galera é quem faz a discussão de política pública no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. E como é que a gente vai viver de cultura? Como é que a gente vai produzir cultura se a gente não está entendendo como deve fazer, que a gente não está entendendo que a gente deve, né? Que a gente tem que e deve fazer parte também dessa discussão a âmbito na nossa favela, no nosso coletivo, para os nossos parceiros. A gente tem que começar a provocar essa discussão da política cultural. Eu fiz esse recorte, né? Na verdade, a gente construiu o curso inteiro pensando muito em trazer esse panorama, porque é muito pessoal, é uma coisa muito pessoal minha que a gente comece a fazer esse debate. Eu sou produtora há 10 anos, na verdade, ainda sou conselheira municipal de cultura aqui da cidade do Rio de Janeiro, e atualmente eu sou assessora parlamentar. Então, é preciso que a gente faça essa discussão, é preciso que a gente comece a entender e é preciso que a gente se fomente, esteja a par da discussão, que senão a gente não tem nunca. Não tem o fomento, não tem o recurso, e a gente vai ficar produzindo com as migalhas que nos sobram, e a ideia não é essa. Vou compartilhar aqui a tela. Compartilhar aqui, né? Enxergando direitinho. Deixa eu abrir aqui. Eu não estou vendo ninguém. Voltou. Gente, para mim abriu a tela inteira, mas eu não estou vendo vocês. Vocês estão me enxergando? O que houve aqui? Tá. Que doido. Eu estou conseguindo enxergar. Maiara, Raquel, conseguem ver? É porque deu algum babado aqui? Consigo perfeitamente. Agora eu não estou... quando eu abro a apresentação, eu não vejo mais vocês. Deixa eu ver se é isso aqui. Olha, esse computador me deu dor de cabeça do começo ao fim. Deixa eu ver.
Tcharam. Ó, calma aí. Cara, eu vou fazer sem falar, sem ver vocês, porque eu gosto de dar uma olhadinha, mas eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Hoje não está sendo legal. Gente, o que está acontecendo hoje aqui? Bora lá. Olha, tá, eu vou começar, gente. Vocês estão me vendo tudo direitinho, estão vendo a tela, então eu vou começar sem ver vocês, tá? A gente vai falar um pouco sobre o que é a política cultural, né? Eu começo aqui com mecenato, que é para explicar. Eu vou fazer essa introdução explicando como que começa essa história do fomento à cultura no mundo todo, né? Que essa história do fomento, de fomentar a cultura, não é uma exclusividade do Brasil, né? Existem formas de fomento à cultura no mundo todo, só que ela começa de uma maneira diferente do que a gente tem hoje. Vou falar um pouco da política cultural, o que é política cultural, né? E como isso se dá aqui no Brasil, e sobre as leis de incentivo, tá? Vou seguir aqui. O mecenato ele é uma maneira de incentivar a cultura que surge em Roma antes de Cristo, né? Tem uma contextualização histórica, né? Que Caio Mecenas ele foi o primeiro grande investidor da arte, né? Ele investiu em artistas, em arquitetos que naquela época, né, a arquitetura era equivalente a uma arte, e outros meios de artistas, né? Eram músicos, grandes intelectuais. O Caio ele foi ele era rico, né? Ele era um milionário da Roma antiga, que foi ministro do imperador, e que, como ele administrava, né, as grandes fortunas de impostos que a cidade de Roma captava, ele começou a investir na arte. Ora, mas por que ele começa a investir em arte, né? Porque ele tem uma percepção à frente do tempo dele do que era esse investimento na cultura, né? Ele começa a perceber a importância e quanto que ele conseguia dialogar com as pessoas não tão abastadas financeiramente através da interlocução entre o artista e o povo, né? Na verdade, começa como a gente mais ou menos tem hoje, né? E aí ele vai começar a investir, porque os artistas, né, não têm grana, não tem, trocavam a sua arte por alimento, e ele vai investir nessa produção e vai investir nesses artistas, né, e aproximá-los do governo. Com essa aproximação, a gente tem o sistema político daquela época entendendo que era muito bom para eles, para o imperador, como um grande governante, investir em arte. E investir em arte, nesse período até o meado do século V, eu acho, depois de Cristo, eles vão investindo em arte num grande volume, e esse investimento ele vira uma disputa política, né? Eu acho que estou aqui no outro. Não. Esse investimento em arte ele vira uma disputa política entre a burguesia, a igreja e o imperador, né? A igreja
O segundo grande investidor em arte ai, gente, esqueci era o Médici, esqueci o primeiro nome dele. Que ele era um bispo, que ele começa a contratar, a encomendar grandes pinturas e grandes construções para a igreja. Ele vai construir basílicas, ele vai construir paróquias, ele vai pintar nessa produção, nesse investimento com o artista, né? Porque investir no artista, né? A burguesia entra na disputa, porque investir no artista era sinônimo de poder, né? Então, quanto mais artistas você tinha no seu círculo de beneficiados, né? Quanto mais artistas você tinha debaixo das suas asas, mais poder aquisitivo você mostrava para a sociedade que tinha. Então, durante algum tempo, os artistas viveram muito bem e cheio de trabalho, porque todo mundo queria investir nos artistas e na arte de uma maneira em geral. Deixa eu fechar aqui um pouco, porque isso está me incomodando, não vi vocês. Droga. Olha lá, não tinha visto que a Natália estava querendo coisa. Ju, eu vou te colocar como anfitriã, porque você está dando esse problema aqui. Eu não... Sem problema. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio aqui. Nossa, eu fiquei... A Natália estava esperando para entrar e eu não vi. Por conta Imagina, boa noite. Boa noite. Eu não estou... Na verdade, eu consigo ver quando eu estou apresentando, só que hoje ele resolveu que ele não tem que me obedecer, e aí tá meio doido. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Make host. Ó, você vai ser a anfitriã, e eu vou tentar transmitir isso aqui agora, que se alguém tenta entrar, eu não deixo a pessoa esperando muito tempo. Natália, eu estou falando aqui um pouco sobre o mecenato, sobre antes de Cristo, e aí a gente vai seguindo um pouco, né? Com esse processo... Olha esse... Ah, tá. E aí, o Caius, ele vai se tornar o defensor da cultura, ele vira o grande bambambam, o cara que... Ele vira um símbolo, né? Ele quase que vira um deus para os artistas e produtores, e aí todos os grandes ricos, os novos ricos, né? E a igreja, e toda essa galera que queria financiar artistas e a arte, eles passam a ser chamados de mecenas, né? Em homenagem a Caius, porque Caius ele é de 68 a.C. e ele morre no ano 8 a.C., né? E assim, ele vira o sinônimo desse financiamento, né? E aí a gente vai ter o mecenato como uma forma de patrocínio aos artistas. E aí que começa a história do mecenato, do investimento, a cultura. A gente começa a partir de Caius Cilínios Mecenas, né? E aí a gente vai seguir. Deixa eu abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Alguém que pegou o bonde no caminho? Não, então seguimos. Aí a gente dá um pulo, né? Eu queria muito que vocês entendessem um pouquinho do que é o mecenato, de como que surge, né, essa história de vamos investir em cultura, para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, né? O que é a política cultural? A gente vai ter uma grande influência. O Caius ele influenciou o mundo, né? Ele influenciou gerações, porque ele traz, além do investir na cultura, né, como um sinônimo de poder aquisitivo, como sinônimo de poder, né, necessariamente dito, ele traz uma reflexão do quanto que a cultura é importante para a sociedade, né? Ele faz essa discussão também. E aí a gente vai ter a figura mais contemporânea
da política cultural, né? A gente vai entender, vai passar por diversos fatores históricos que a gente vai chegar na discussão de política cultural. O que, afinal de contas, é a porcaria da política cultural, né? A política cultural, ela é um conjunto de ações que parte do poder público, né? Ora, a gente tem Caio Mecenas, que ele era funcionário do Império, né? Ele era um homem rico, mas ele era funcionário do imperador. A gente tem a Igreja como uma grande instituição de poder estatal que investe nos artistas e na cultura. A gente tem o próprio Império e reis, né? E grandes figuras investindo em arte. Então, a gente vai trazer isso para a nossa formatação, para a nossa construção política democrática, né? Quem tem que prover e dar acesso o acesso ao povo, à arte, à cultura, é o poder público. Então, ele precisa criar ações, metas e estratégicas, né, tanto financeira quanto administrativa, para que as pessoas consigam acessar, consigam produzir cultura, né? Isso é política cultural. A política cultural ela vem de cima para baixo, de fato, né? São ações que o Estado, né, vai facilitar, vai promover que o público acesse a cultura, seja na produção ou seja para consumir, né, cultura. Deixa eu ver. Quando eu clico, aparece. Ok. Tá. Vocês voltaram a aparecer para mim, pessoas. Fiquei feliz agora. E aí, a gente tem uma linha temporal que o governo, né, o Estado brasileiro, ele vai entender formas de como proporcionar isso, né? E aí a gente tem as relações com as empresas privadas e o próprio governo abrindo mão de parte do imposto arrecadado para promover este acesso à cultura, né? Para incentivar a produção cultural no nosso país, tá? Alguém está com alguma dúvida aqui agora? Essa partezinha é muito contextualizada, é mais história mesmo, para a gente poder ir caminhando, porque a lei de incentivo ela não cai do céu, assim, ela não é uma política que alguém muito bonzinho inventou. As políticas, a cultura ela já vinha sendo financiada em outros países, né? No mundo afora. Então, a gente, no Brasil, que viveu um processo de ditadura, precisava ser feito alguma coisa apesar desse processo, tá? E aí eu vou seguir. Vou seguir, porque eu estou rapidinha hoje. Não sei seguir. Aqui, aqui eu trago para vocês alguns marcos da política cultural no Brasil. Olha só, eu estou trazendo símbolos do quanto que a política cultural ela fortalece, ela nos dá ferramentas. A política cultural, ela não necessariamente discutir política não é discutir partido, não é discutir o seu candidato, é discutir uma série de ações que vai beneficiar a gente e o povo, sabe? Vai beneficiar a mim e aos nossos, certo? É esse contexto da gente fazer esse debate, trazer essa reflexão. Em 1937, a gente tem a primeira instituição pública para a cultura no Brasil. 1937, a gente estava no pico da ditadura militar. A gente estava vivendo a era Vargas, a gente estava
Mas como assim, no meio da ditadura? Ora, o primeiro órgão é um serviço de proteção ao patrimônio. Nessa época, esse nacionalismo, né, que a ditadura militar ela trazia para a gente nessa configuração, tinha que se preservar o patrimônio, e o patrimônio de uma forma estrito sensu. Tinha que proteger os prédios. Ora, a ditadura estava deixando legado. Nós temos prédios enormes, prédios históricos. Fortaleza de São João, são vários... o Duque de Caxias, aqui na Central. A gente tem muitos prédios históricos que são referentes a esse período da ditadura militar. Então, eles queriam criar um setor, né, estatal, uma instituição pública para cuidar do que eles tinham criado. Tá? E aí surge o Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico, que é antes do IPHAN. O IPHAN ele vem alguns anos depois, porque é quando ele muda de nome. Mas é o mesmo órgão, está ali para proteger o patrimônio histórico. Ponto. Isso na ditadura militar. A gente vai ver que, mesmo durante... A gente tem um crescimento exponencial de políticas públicas para a cultura na época da ditadura. Em parte, pelo mesmo pensamento que Caio teve lá atrás, antes de Cristo. Eu patrocino a cultura, eu invisto na cultura e eu consigo dialogar e me aproximar do povo. Era muito nessa estratégia. Tá? Em 1975, a gente tem o segundo grande equipamento que existe até hoje também. O IPHAN existe até hoje e a Funarte, é a Fundação Nacional das Artes, né? Uma instituição que ela investe em todo... E aí ela vai investir no artístico. Né? A gente está falando de uma instituição que cuida do patrimônio e a outra que vai pensar o artista. Vai pensar o cantor, vai pensar o ator, vai pensar o poeta. A Funarte ela tem como função pensar no artista. Tá? A gente vai ter, ali no finzinho, né, no começo dos acordos para o fim da ditadura militar, o Ministério da Cultura surge. Né? Eles criam o Ministério da Cultura. Né? Não tinha muitas outras alternativas, mas a gente tem um ministério para cuidar do artístico e para cuidar do patrimônio. Também não é uma caridade. Eles não fazem isso de uma maneira que a arte é legal, vamos cuidar dos artistas e da cultura, porque isso é o que há. Não, tinha pressão da sociedade civil, tinha pressão de artistas, então precisava-se criar um instrumento para garantir o direito de produzir arte, para garantir o direito de se fomentar arte. E aí a gente tem o Ministério da Cultura. Em 86, o Sarney ele cria a primeira lei de incentivo. E aí, ponto. A primeira lei de incentivo à cultura no Estado brasileiro é a Lei Sarney. Não era nada inédito. O Sarney, desde 78, que vinha tentando botar em prática essa lei. Da primeira vez, ele não conseguiu. Ele tentou por 3 vezes, até que ele foi presidente, né, em 85. Em 86, ele vai lá e institui a lei. Afinal de contas, ele era o presidente, ele podia meter essas broncas. Ele foi lá e cria a Lei Sarney. A Lei Sarney ela tinha a mesma configuração que a Lei Rouanet tem. Né? Ela é uma lei federal de incentivo à cultura, ela é uma parceria entre o governo federal e as empresas que pagam imposto, só que a Lei Sarney ela teve um grande problema. Como era a primeira lei de incentivo nesse formato no Brasil,
não tinham controle. O Sarney teve essa dificuldade de estabelecer controle, todo o seu ministério teve dificuldade de estabelecer esse controle, e houveram muitas... eles não conseguiram fazer a prestação de contas. Eu ia falar que tiveram várias falcatruas, né? Que de fato teve. Teve produtor que ficou milionário, comprou mansão, enfim, meteram bronca porque a lei estava linda, só que ela não tinha um rigor na prestação de contas. Então, você pegava o dinheiro, falava que ia produzir e podia não produzir, porque ninguém ia te fiscalizar. E 1990, ela é extinta pelo governo Collor. Né? O Collor foi eleito em 89, e a Lei Rouanet ela é extinta em 90. Em 1991, o então presidente Fernando Collor de Mello chama Sérgio Rouanet para pensar uma política de financiamento à cultura. Rouanet não inventou a roda, viu a merda que tinha dado na Lei Sarney e consertou e criou a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que os artistas e a sociedade em geral passaram a chamar de Lei Rouanet. Esse é o nosso primeiro quadro da política de 37 a 1991. Isso é o que nós temos de panorama. A cultura e a política cultural crescendo de uma forma a dar aquela sensação que ia dar certo para sempre. Em 1993, eu fiz besteirinha. Jesus, esse computador hoje está muito bacana. Eu acho que eu caí. Juro. Não, tá aqui aparecendo. Tô aparecendo. Não caiu não, Ellen. Gente, eu não tô vendo. Tudo certo. Eu vou falar para vocês a real, não tô vendo nada. A gente te ouve, te vê e tá vendo sua tela. Jesus. Olha, esse computador, ele quis brincar comigo hoje no último dia, gente. Vamos lá. Hoje ele ficou mais ruim que todos os outros dias. Jesus. É para não acabar, Ellen. É para no seu último dia. Ele tá tentando te trollar para ficar mais tempo. Ele tá me trollando, gente. Olha, o pior que eu testei mais cedo, estava tudo direitinho. Agora ele não quer funcionar. Vamos bora lá. Em 1993, é criada a Lei do Audiovisual. A gente já tinha tido a experiência da Lei Sarney, né? Vem a Lei Rouanet, e logo em seguida o audiovisual é um dos setores da cultura, e abram ouvidos para isso, mais bem organizado do Brasil. Ponto. E isso eu não tenho mais o que dizer em relação a isso. Eles são muito organizados. Tanto que existe a lei do audiovisual vai ser criada em 93. Em 2001, tem a criação da Ancine e eles têm um fundo. O audiovisual tem um fundo do audiovisual que, como é uma cadeia produtiva que consome muita grana, o fundo deles é bilionário. A galera tem muito dinheiro. Tanto é que a Lei Paulo Gustavo ela usa parte dos recursos do fundo do audiovisual. Né? E vai ser dividido com o resto dos setores da cultura. Por quê? Porque eu vou chegar lá. Só que a gente tem uma grande crescente no começo do século XXI, que é o ano 2000, né? Não, nos anos 2000, na verdade, século XX ainda. E em 2019... Oi? Ellen, não sei se você vai explicar essa parte, mas eu estou totalmente assim, voando em audiovisual. É cinema, seria isso? Isso, audiovisual é cinema, televisão. Hoje em dia, o audiovisual ele vai captar tudo que é som e vídeo, né? Então, streaming, Globoplay, Netflix, todo mundo
paga uma parcelinha para o audiovisual. Então, esse fundo deles, ó, é muito bom. Grande pra caramba. Uma galera bem organizada. Eu não sei se cabe aqui, mas vou falar. Esses dias eu vi uma entrevista daquele cara que é de Tropa de Elite, aí o pessoal perguntando por que não tinham 2. Aí ele falou que para um empresário, para fazer o 2 seria 100 milhões, e para isso aí para o empresário não é nada, tal, porque aí você está falando agora de audiovisual, eu estou falando que o fundo deles é milhões, eu estou lembrando dessa entrevista. Mas o fundo ele é riquíssimo, mas ele depende de uma política de Estado para poder ser utilizado. Por isso que estão fazendo a lei agora. Porque o fundo ele acaba ficando parado. Porque o que acontece? A gente está tendo um problema muito grande desde 2018, né? Desde 2018, desde a eleição de 2018, que a gente vem sofrendo cortes. A gente estava crescendo exponencialmente, né? A gente está caindo, a gente está em queda livre. A cultura no Brasil hoje está em queda livre. E todas as políticas públicas estão paradas. A lei federal, que é a Lei Rouanet, você não escreve, mas tem uma morosidade na resposta. A gente tem um ministério que cai de hierarquia, né, e deixa de existir, passa a ser uma secretaria especial da cultura dentro do Ministério do Turismo. A gente tem um secretário que é aquela coisa toda. Então, a gente tem um problema político, né, na formatação da instituição que deveria criar políticas para que a gente pudesse estar produzindo cultura, apesar de tudo, e a gente não tem isso. A gente está muito ferrado. A gente está muito lascado. Muito lascado mesmo. Tá? Aqui ficou entendidinho, meninas, porque é só uma passagem muito pela nossa história para a gente poder entender como que as leis funcionam. Né? Na verdade, o que eu vou trazer aqui é essa discussão, né, da gente tentar entender para se apropriar dessas discussões políticas, né? Como que funciona, o que a cultura, afinal de contas, tem a ver com política, né? Eu acho que a gente vê discursos falando que não deve misturar política com cultura, não sei o quê, mas, na verdade, a gente precisa entender que a gente vai fazer política, a gente vai fazer cultura independente do político, mas proporcionar um ambiente para que a gente produza cultura é obrigação do Estado. É dicotômico, mas é muito nessa linha, tá? Ellen, então, no caso, toda política de cultura, a gente, dentro dessa perspectiva, a gente só pode entender política cultural quando ela vem de uma gestão política, seja ela municipal, estadual ou federal, mas ela não tem nada a ver com empresas privadas, não é isso? Política cultural vem do governo, dessas instituições públicas, né, políticas, para nós. Isso. E quando tem as empresas envolvidas, então não é política cultural, é isso? Não, porque assim, eu estou perguntando, porque, por exemplo, se a gente está tentando se organizar para fazer um projeto para apresentar para as empresas aqui da cidade. E aí, então, eu não posso utilizar dentro do meu texto o termo política cultural, né? Porque não cabe, é isso? É só para que eu não erre, não peque nesse texto. Não, o que acontece? O conceito de política pública, ele é uma série de ações que ele acontece verticalmente. São ações que devem ter origem no Estado. Ora, a C&A
ela pode participar de um processo ela participa da política pública do Estado quando ela se associa ao que o Estado está propondo. A proposição de política pública ela vem do Estado para a sociedade de uma forma em geral. E a sociedade, de uma maneira geral, seja as empresas privadas ou as pessoas físicas. Quando a Vale ela patrocina projetos culturais, ela está se utilizando da política pública. O que é essa política pública? É a Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Estado ele criou uma ferramenta de política pública. A gente está lascado porque o governo não tinha que ter parado na política pública da lei de incentivo. Tanto é que a gente vai ter no Ministério de Gilberto Gil, quando Gil foi ministro, a gente tem os pontos de cultura, a gente tem cultura viva, a gente tem uma série de programas que o Gil, quanto ministro, criou, que isso são políticas públicas. Olha, eu criei esse programa que é para financiar os pontos de cultura. Eu criei esse programa que é para fortalecer e favorecer a cultura afro-ameríndia. Eles criam programas. Só que tudo acontece muito de ser tudo desmobilizado em detrimento de um novo político que entra. Normalmente, todo político ele descontinua o processo da política cultural que está instituída pela gestão anterior, quando ela não é uma política que se tornou lei. Quando é lei, você não... é claro que o político ele pode, por decreto, cagar a lei, assim, não quero mais que essa lei exista e tal. Na verdade, no governo federal, ele pode enfraquecer a lei, fazer mudanças, ou então operar para que ela fique enfraquecida. Por exemplo, ele pode aumentar, diminuir a tributação para a destinação de recurso para aquela lei. Ele pode fazer uma série de coisas. Ele não pode acabar com a lei, porque é uma lei. Quando você cria programas que é de governo, é muito tendencioso que ele seja descontinuado. Foi o que aconteceu com todos os programas do Gil. Eram programas de cultura, não eram políticas, né, que eram programas. E aí ela foi descontinuada ao longo da gestão do governo Temer, né? A Dilma vem para o segundo mandato, é impeachmentada e a política de cultura, né? Os pontos de cultura, o Cultura Viva, ele foi sendo descontinuado lentamente durante a gestão do governo Temer. Entendeu, Cláudia? Sim, compreendi sim. Obrigada. Tá? Porque eu vou explicar a lei Rouanet. Eu botei lei federal, gente, porque ela sempre foi lei federal. A gente que chamava de Rouanet, porque, inclusive, era um nome legalzinho. Tá? É uma política pública que ela é direcionada para empresas de grande porte. Isso não significa que as pequenininhas não possam participar. Ela faz o repasse de parte do imposto de renda que essa empresa que ela arrecada, né? O que vai acontecer? A empresa é a Vale. A Vale ela paga 1 milhão de imposto de renda. 4% do imposto de renda que a Vale paga, ela pode destinar ao Ministério da Cultura, que não existe mais, agora é Secretaria, na verdade, é o Ministério do Turismo, para ser direcionado ao incentivo em projetos culturais. Pessoas físicas também podem fazer esta contribuição. O que acontece? 6% do montante do imposto de renda que esta pessoa paga pode ser destinado à produção cultural.
Então, é exatamente isso. Acontece. É uma parceria público-privado, aonde a empresa ela vai pegar o imposto, parte do imposto que ela ia pagar, e vai destinar para a produção cultural. Essa lei ela é muito baseada, ela é uma das leis que mais tem ligação com aquela história do mecena, né? Porque ela surge do pensamento do mecenato, mas só que a funcionalidade dela e a burocracia dela, ela é uma lei completamente elitista, e ela segrega. Porque o que acontece? Todas as leis de incentivo, porque a lei Rouanet, como é a primeira, ela vai inspirar as outras leis. Você tem que fazer a captação do recurso. O que é a captação do recurso? Não basta você pegar o seu projeto e submeter lá na plataforma. Quando o seu projeto ele é aprovado pela Secretaria Especial de Cultura, você tem que ir atrás do empresário e bater na porta da empresa e falar assim: olha, eu estou com um projeto aqui para que pode ser patrocinado. Só que, pegando o exemplo do mecenato, né? Pegando o exemplo do que as grandes empresas financiar cultura ainda é uma questão de poder. Na Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde as empresas que mais pagam imposto de renda são as multinacionais, elas escolhem quem elas querem financiar. Não é o Estado que escolhe. Não é a Secretaria Especial de Cultura que escolhe quem será patrocinado. Quem diz quem será patrocinado é a Vale. O setor de marketing da Vale é quem escolhe quem vai ser patrocinado. Esse é o grande X das leis de incentivo. Vamos para a próxima. Vocês entenderam, gente? Ellen, eu entendi e tenho uma dúvida. Raquel falando. Pode falar. Então, a Vale quem escolhe, quem ela vai patrocinar. Você citou o setor de marketing. Eu já estou com a antena ligada aqui para mim abordar empresas. E eu sempre tive essa dúvida, estava aguardando esse momento. Qual o setor que eu devo procurar? Fiquei pensando no financeiro, no RH. Você citou o marketing. Você é o melhor setor de uma empresa grande para eu abordar? Eu acho que de uns 2 anos para cá, as empresas elas têm um setor de responsabilidade social. Algumas empresas, mas ainda, na sua grande maioria, quem diz é o setor de marketing. Por que é o setor de marketing? Porque a empresa ela quer associar a marca dela, o nome dela, a um projeto que ela considere que tem a ver com ela. Eu sou o Efeito Urbano, eu tenho um grande dinheiro, eu vou patrocinar um projeto que eu considere como empresa que tenha a ver com a minha missão. Ou simplesmente um grande nome, um bom nome que vai trazer reconhecimento para a minha empresa. Isso depende muito. Tem mudado algumas coisas, mas não tanto. Não tanto. A minha dúvida normalmente, o setor de marketing, ele tem conhecimento dessas isenções que a empresa tem? Essa é a minha dúvida. Eu vou abordar lá. Porque, tipo assim, a empresa ela precisa se inscrever para poder participar, para poder estar isenta, né? Ela precisa se inscrever. Porque ela precisa fazer o repasse, né? Não o repasse, ela precisa... Porque isso é do imposto devido. É sobre o valor líquido. Eu sempre confundo líquido com bruto. É sobre o valor... O imposto... Não é o imposto que ela
previsiona, é um imposto de fato que ela vai pagar. Então, sim, quando a empresa está cadastrada no sistema para fazer a doação, o setor sabe, só que ele vai fazer a escolha de acordo com o marketing, com a função que ele exerce, que ele executa, né? A escolha está muito dentro desse lugar. Eu vou falar um pouquinho sobre... Obrigada. Oi, entendeu, Raquel? Entendi, obrigada. Normalmente eles sabem sim. A escolha que eles fazem é a escolha do jeito deles lá, pela cara, né? Pela cara, pela situação da empresa no momento. Às vezes, se a empresa estiver muito, muito ferrada, como o caso lá de Minas, por exemplo. Teve aquela história lá de Brumadinho. A Vale morreu um monte de gente. O que a Vale faz? Faz um projeto para faz um programa utilizando a Lei Rouanet para financiar pequenos projetos. E aí patrocinou alguns projetos de 80 mil. Sabe? Eles podem fazer isso, eles podem investir. Indiretamente, eu vou explicar o que é o fomento indireto. O fomento indireto é a lei de incentivo. A lei de incentivo é uma forma de financiar indiretamente. O dinheiro, entre aspas, é do governo do estado, é do governo federal, que ele não quer receber e que ele deixa a empresa fazer esse pagamento. Só que a prerrogativa é, você que é o proponente, precisa se inscrever no dar ciência ao Estado da sua inscrição, só que o patrocínio ou não está na mão da empresa. Mas aí quem vai procurar a empresa é você. Isso é um patrocínio indireto. O patrocínio direto ele pode ser tanto do Estado quanto da empresa. Deixa eu ver. Edital Foca. Edital Foca era um fomento direto da prefeitura. Se você for aprovado, a prefeitura ela vai te dar dinheiro. A Vale pode fazer isso. Ela cria um programa que ela vai te financiar diretamente. Isso é um dinheiro, é um fomento direto. Quando você usa a lei de incentivo, isso é um fomento indireto. Isso ficou claro? Fiquei confusa. Eu percebi que eu não tinha falado. Ficou confusa, né? Ficou. Eu vou escrever para a lei de incentivo. Isso é um fomento indireto. Tá? Quando eu submeto meu projeto à lei de incentivo, seja ele qual for, Lei Rouanet, Lei do ICMS, Lei do ISS, isso é incentivo indireto. Não é o governo que está te dando dinheiro. Quem está te dando dinheiro é a empresa através de um programa do governo. Então, é indireto. Você não está recebendo diretamente do Estado. E nem diretamente da empresa, porque é uma parceria, é o meio do caminho. Então, isso é fomento indireto. Fomento direto é quando a prefeitura, ou o governo federal, ou o governo do estado, lança um edital que, se você for aprovado, ele vai te dar o dinheiro na sua conta. Quem vai te pagar é o Estado. Entendeu? Entendi. Eu acho que eu entendi. É tipo esse assinatura musical que rolou agora há pouco. Isso. Que eles fizeram duas formas. Para quem tinha CNPJ, era o direto, que era da Natura, direto para a conta do projeto. É isso? E para quem era pessoa física ou queria fazer só por estado, não queria propor de forma nacional, concorrer nacionalmente, aí você concorreria pelo estado, mas você tinha que passar por um projeto, por uma lei de incentivo do seu estado, por exemplo. Isso. Aí isso. é o fomento indireto, é isso? Indireto. Ou eu troquei? Isso, Tá, indireto. Quando você submete alguma lei de incentivo, é fomento indireto. Porque eu preciso ser aprovado pelos dois, no caso, né? Não,
pela lei, o projeto precisa passar pela lei de incentivo e precisa ser aprovado pela Natura, no caso, como eu citei o exemplo. Isso. Porque lá no edital estava falando assim, até a gente não conseguiu escrever justamente por conta dessa compreensão que a gente não teve. Estava assim, que a gente escrevia no edital, a proposta para o edital, depois, se essa proposta fosse selecionada, a gente automaticamente teria que lançar a nossa proposta no Faz Cultura, que eu até não conheço direito como é que funciona. E aí, se o Faz Cultura aprovasse a nossa proposta, a gente receberia esse recurso que estava sendo destinado nesse edital do Natura Musical. Isso, o que acontece? O que aconteceu no caso da Natura? A Natura encurtou o caminho, porque normalmente a lei do Estado, eu tive lendo a lei daí do Estado da Bahia, ela é muito parecida com a lei do Estado aqui do Rio de Janeiro. Eu já vou chegar nela, porque ela tem coisas muito parecidas. Então, eu falei, vou deixar só, porque... e aí eu vou falando o que eu entendi sobre a lei do Estado da Bahia. Eu vou explicar que mais ou menos isso acontece para caramba. A Vale está com o edital aberto. Você pode submeter na Vale, tá? Só que se a Vale aprova seu projeto, você tem que submeter a lei de incentivo. Por que ela fez isso ao contrário? Ela quer escolher os projetos, independente se está escrito na lei ou não. Quando a empresa faz isso, o processo de aprovação do seu projeto na lei de incentivo ele é muito mais rápido, porque demora. Vou explicar, tá? Deixa eu passar aqui. Eu vou mostrar para vocês agora o Salic. Eita ferro! Olha, gente, esse computador está de brincadeira. O Salic é o portal aonde você submete os projetos na Lei Rouanet. O que acontece com a Lei Rouanet, gente? Ela tem o PRONAC, né, que é o Programa Nacional de Financiamento à Cultura. Ele é gigante, ele era para ser a lei federal de incentivo à cultura era para ser gigante. Tinha o FICART e tinha o PRONAC, só que não vingou as outras estruturas, né? O Conselho Nacional de Cultura foi descontinuado e a gente só tem, de fato, a lei de incentivo como política pública. Tá? A gente até tem o Fundo Nacional de Cultura, que não é lá esse morango todo, mas foi o que salvou a gente na Lei Aldir Blanc. Parte do dinheiro para o investimento em cultura fica nesse fundo. Foi a nossa salvação, que senão a gente estava muito mais lascado do que parece. O Salic Web, que é esse portal lindozinho, maravilhoso, quando você entra nele, você precisa estar com a sua estrutura de projeto toda formatada direitinho. Lá dentro, eles pedem uma série de coisas e a burocracia ela é gigante. Por isso que eu estou falando que esta lei de incentivo ela é nacional, aqui nós temos, mas ela ainda é muito elitista, muito segregadora. Não é qualquer faveladinho que consegue botar projeto nessa maravilhosidade toda. O que seria incrível. Eu não tenho nem tanta experiência, porque ela é complexa. Você precisa ter CNPJ, você precisa de uma série de documentos, programa de... eles exigem muita coisa que faz você, inclusive, desistir de preencher o formulário. E também tem o processo de captação do patrocinador, que é uma coisa horrorosa. Quem de nós, meros favelados,
vai conseguir chegar no setor de marketing ou de responsabilidade social da Vale, a menos que eles façam esse sistema ao contrário. A gente não consegue acessar. A gente não tem acesso. Essa é uma das minhas grandes chateações com o leite científico. Que esse sistema precisa dar uma remexida para a gente poder chegar lá. Tá? Deixa eu passar aqui. Aqui, mais ao lado... Ai, gente, está muito chato isso. Aqui nós temos o caminho que o seu projeto faz depois que você submete ele lá no programa da Selic, né? Do Selic Web, aliás. Você escreve o projeto, aí você precisa esperar que o Ministério, né, na verdade, a Secretaria, faça uma pré-análise do seu projeto. Vai ver se está faltando documento, se não está faltando documento, vai ver esses negócios todos assim. Vai ver se você... Vai ver a sua admissibilidade. E aí, só se ele tiver perfeitinho, você passa para o passo à frente, que é o seu projeto vai ser analisado. O seu projeto vai ser analisado pela equipe da Secretaria Especial de Cultura. Quando você recebe da secretaria que seu projeto está ok, que você pode captar, você tem que conseguir 10% do valor do seu projeto para poder dar sequência no processo de validação do seu projeto. Seu projeto só vai para o conselho, aliás, para a comissão de pareceristas do Ministério, depois que você consegue captar 10%, tá? Depois que passa por essa galerinha, que é esse aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, esse grupinho de pessoas aqui, e aí sim você vai poder captar mais 20%. Depois disso, você pode começar a executar seu projeto. Complicado, né? Se a gente quer dinheiro, como é que vai captar? Antes. Vocês me veem? Eu não vejo vocês. Gente, tá bem chato. Entenderam? A gente precisa... Mulher, que negócio. A lei Rouanet é mais difícil, gente. Mais difícil. Essa porra é difícil pra caramba. Agora, tá? Também, se a gente consegue ter o projeto aprovado lá, tá de boas, né? Se depois que a gente passa por esse processo todo aí, fica muito mais fácil para a gente ter, fácil assim no sentido de ter um respaldo dentro dessas grandes empresas, né? Porque eles deduzem que já que a gente conseguiu passar por esse processo todo, é que a gente está retado mesmo no rolê. Não. É esse o lugar. É muito complexo. Você pensa, e aí a gente vai ter uma criminalização da lei, que é uma coisa ferrenha. Eu tenho críticas, mas a gente tem que entender que é um mecanismo que funciona. Se o Estado ele entrega para a gente uma estrutura de lei que demanda essa burocracia inteira, é culpa da Paula Lavigne que ela capita pra caramba? Eu acho que não. Não. Agora também não é culpa da gente que não tem esse conhecimento, né? Exatamente. É uma coisa muito, como você falou mesmo, é bem complexo, porque nem todo mundo vai ter acesso. A gente aqui que está aqui, a gente está sendo extremamente privilegiado, que você está passando essas informações para a gente. Mas tem uma galera que já está no ramo cultural já uma cara, mas que não tem esse acesso. E até quando a gente vai tentar compreender, porque eu já tentei compreender, eu não consegui dar conta, mas da forma que você está trazendo, informando, começa uma luz lá no fim do túnel a aparecer, mas é realmente bem complicado. É muito difícil, porque, olha só, quando eu escrevo, Ellen, eu moro no morro, sou pretinha, cresci a minha vida inteira no morro,
Não conheço nenhum empresário. Quando eu quero submeter um projeto à Lei Rouanet, eu vou lá com toda a inocência do universo, porque eu já sei escrever projeto, eu sei fazer um orçamento, eu vou conseguir. Só que a gente precisa falar com a empresa. Caramba, aí é que está o nó. Como é que eu vou falar com a empresa? Como é que eu vou chegar na empresa? A gente não chega na empresa. Tem alguma coisa muito errada. A gente não chega na empresa. A gente pode ter o projeto mais foda do mundo. A gente não chega na empresa. É por isso que a gente precisa começar a discutir a política cultural e não ir na onda do outro. Eu falei aqui mais cedo, você não tinha chegado ainda. A política cultural, hoje no Brasil, ela é discutida, Cláudia. O nosso destino como produtor cultural está na mão de meia dúzia de gente branca, rica, que tem acesso a empresas e empresários, e são eles que discutem política hoje. Eles discutem a política cultural do Brasil no nosso lugar. Eles falam pela gente. Eles falam pela gente. Oi? É muito real mesmo, e não tem sequer noção da nossa vivência, de fato, e das realidades, da necessidade de nenhuma comunidade, de nenhuma cidade, na realidade. Eles só sabem o que está ali no entorno deles e pronto. Pois é. Você pensa que eu estou aqui na Providência, no Rio de Janeiro, numa favela no centro da cidade, eu tenho uma organização que trabalha com dança, só que o dinheiro, se tiver que fazer alguma atividade com dança na comunidade que eu moro, provavelmente vai ser a Débora Coker, vai ser uma outra empresa grande qualquer, porque são pessoas que, o Grupo Corpo, são pessoas que conseguem dialogar com esses grandes empresários. E a gente está muito lascado. A gente precisa começar a discutir esse negócio. Estou aqui hoje para a gente começar a ficar com essa minhoquinha na cabeça discutindo porque isso não está certo. O artigo 216 da Constituição Federal, ele diz que o Estado tem obrigação de promover a produção cultural. Ora, nós estamos falando de um Estado democrático, de um país que é para todos. Por que meia dúzia consegue acessar a lei de incentivo do federal? Alguma coisa não está certa. A gente precisa discutir esse rolinho aí, que isso está errado. Tá? Então, ó, me veio só uma dúvida em relação a isso que você está trazendo para a gente. Se para a gente, coletivo, organizações, tem essa burocracia toda, como para o patrocinador, no caso, seja ele pessoa física ou jurídica, vai ter um cadastro também para eles, para eles só podem financiar o patrocinar, retirar esses 4 ou 6% do imposto de renda se eles estiverem cadastrados nessa mesma plataforma ou numa outra plataforma? Sim, Ou eu posso, por exemplo, tem os professores da universidade que são pessoas que sempre a gente fala dos projetos e eles tentam ajudar a gente da maneira que podem, né? Essas pessoas podem ser nossos patrocinadores através da lei de incentivo, mesmo elas não tendo um cadastro, nada assim, como é que funcionaria isso? O incentivador, no caso, os professores, eles precisam se cadastrar, porque eles precisam dar ciência para o governo federal que eles têm um interesse em patrocinar a cultura. E aí tem um cadastro que também é burocrático, também é um outro rolê, só que o investidor, né, ele precisa, acho que, apresentar o imposto que ele paga, o imposto direitinho, quanto que ele paga, e aí sim fazer a destinação. Tem uma burocraciazinha, mas é esse o caminho, Cláudia. O caminho é furar pelas pessoas físicas. Se a gente consegue que as pessoas físicas
se estimulem a ajudar o projeto, a se cadastrar, a incentivar via esse lugar que é legal, eu acho que a gente consegue trazer um outro panorama e consegue provar capacidade de gestão deste mecanismo, e aí sim, a gente talvez vá conseguindo se colocar nesse lugar e furar bolhas, mas precisa se começar, que seja pelas pessoas físicas. Super de apoio. Tem que dar uma olhadinha lá no Salic para ver como é que faz, tá? Para as pessoas físicas se cadastrarem e tal. Como eu falei no começo, é uma lei que eu não tenho experiência porque não tem acesso. A gente não tem acesso, tem um projeto muito grande, e aí não tem acesso. Para a gente ainda não é o lugar ideal. Estou esperando o momento certo. A gente se esbarra. Gente, eu não estou vendo o cursor. Achei. Não foi, agora não quer. Jesus. Jesus, gente, esse computador tá de brincadeira comigo. A gente vai falar agora da lei estadual. Vou começar pelo Rio, Cláudia, e aí eu vou falar um pouquinho da lei da Bahia, porque eu dei uma lidinha, como a gente tinha combinado, tinha acertado isso. Ela vai funcionar praticamente da mesma maneira que a lei Rouanet. Ela é incentivo, nesse caso aqui, única e exclusivamente de pessoas jurídicas. Por quê? Porque ela é sobre arrecadação Jesus, do imposto de comércio, né? Que é o ICMS. Então, esse imposto quem paga são as empresas. E aí, caraca, hoje está difícil. Hoje eu dei uma travada maneira. E aí, os contribuintes, né, as pessoas que pagam ICMS, elas vão fazer o mesmo processo, vão se cadastrar no governo, na Secretaria Estadual, né, para poder destinar parte do seu imposto para o desenvolvimento de cultura, de políticas públicas. Olha isso. A gente tem a lei federal, que ela vai pegar parte do imposto de renda de empresas e de pessoas privadas para a formatação de políticas públicas, e a gente vai ter o Estado, né, do Rio de Janeiro, nesse caso, utilizando de parte do imposto para promoção de políticas públicas. Só que a lei do Estado, né, ela foi criada em 1995, tem um processo que é muito menos burocrático que a Lei Rouanet. A Secretaria Estadual de Cultura tem um site, né, um sistema que ele é completamente fácil de operar, né? Porém, o valor do imposto que é destinado para a produção cultural é de 0,25%. Merrequinha, mas parece merrequinha, né, gente? Mas não é tanta merreca. Por quê? Porque é um imposto de arrecadação sobre mercadorias. Seu imposto que é cobrado por mercadoria, uma grande loja de varejo, ela vai ter uma tributação que 0,25% é dinheiro pra caramba. Só que piora. Na lei do Estado, ela tem ela não é 100% de investimento. Uma coisa que eu deixei de dizer. Na Lei Rouanet, tem o artigo 18. E o artigo 18, quando você se enquadra no artigo 18, significa que o patrocinador ele pode patrocinar 100% do seu projeto com aquele dinheiro aquela isenção fiscal que ele teve. Tá? Por exemplo, o seu projeto é 50 mil
e ele tem 80 mil. Ele pode te dar os 50 mil, porque você está enquadrada no artigo 18, e ele pode te dar tudo, porque ele tem aquele recurso. Na lei do Estado, não. E isso vai acontecer também na lei da Bahia. Tá? A lei do ICMS, o patrocinador ele não pode dar 100%. Ou ele dá 40%, o mínimo de 40% e máximo de 80% do valor do projeto. Ele não vai utilizar a isenção inteira para financiar o seu projeto. Se ele quiser financiar o seu projeto em 100%, ele tem que botar os outros 20% do dinheiro dele, que é o chamado dinheiro bom. Vocês entenderam? Eu não. Me perdi. Buguei. Desculpa, estou te dando trabalho. Não, tá me dando trabalho, mas é não. porque essa parte é muito importante. A gente sair daqui. Ainda mais que bateu aquele desespero quando você falou, é o último dia. Eu falei, meu Deus, não vou ver mais ela e não vou ver mais as meninas. Sem problema. Sem problema. É isso. Essa parte é difícil mesmo de entender. Na Lei Rouanet, eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu acho que lá tem... Eu vou falando, e aí... Ai, gente, esse computador hoje ele quer. Por exemplo, tem um exemplozinho aqui embaixo que eu botei, vê se você consegue acompanhar. Se a empresa ela paga 5 milhões de imposto, poderá patrocinar... Isso aqui, ela pode patrocinar... é o 4%, né? Ela tem 80 mil para patrocinar. Olha isso, eu tenho 80 mil, na verdade, 80 mil para patrocinar. Se seu projeto está na Lei Rouanet e ele custa 40 mil, eu tenho 80 mil. Eu posso, com a minha isenção, patrocinar a totalidade do seu projeto. Entendeu até aqui? Então, dentro a totalidade tem que estar dentro dos 4% ou dos 6% dele. Peraí. Pessoa física que é 6%. A empresa ela só pode destinar 4%. Então, mas, tipo assim, isso tem que estar, esses meus 80 mil para o meu projeto, ele tem que estar dentro desses 4%, porque, por exemplo, 5 milhões, mas digamos que meu projeto fosse 100 mil, mas ele só pode me destinar 80 mil, não pode passar disso, é isso? Isso. Mas você pode captar com outras pessoas. A captação de recurso, você pode captar 50 mil com ele, porque ele pode falar assim, olha, eu quero investir em outro projeto. E aí você vai poder captar com outras pessoas para completar o valor. Mas o que eu estou explicando se seu projeto é 100 mil, ele pode, inclusive, zerar o valor dele e investir os 80 mil dele todinho em você. Ele pode fazer isso. Na Lei Rouanet, porque é 100%. Tá? A Lei Rouanet diz que o patrocinador ele pode executar 100% do valor que ele tem para investir em um único projeto. Se o dinheiro dele fosse 20 milhões, ele poderia investir em um único projeto, porque ele pode fazer isso. Se o projeto estiver enquadrado no artigo 18. Na lei estadual, ele não pode fazer isso. Ele não pode investir o dinheiro dele todo num único projeto. Entendeu? Entendi. Lei federal pode 100% em um, lei estadual, ele precisa dividir esses 4% em mais de um projeto. Na lei estadual, que é a lei, essa faz cultura da Bahia,
aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de fato de lei do ICMS, ele tem um percentual de 0,25, mas isso não importa. O importa é quanto ele vai ter de dinheiro para botar. Independente, se ele tiver 100 mil ou 100 mil ou 200 mil, ele não pode investir tudo em um único projeto. Ele pode destinar mínimo de 40% do valor que ele tem e máximo de 80%. Se ele quiser, caramba, o projeto da Cláudia é muito foda, acredito no projeto, quero bancar o projeto todo. Ele vai pegar, vai te patrocinar com o valor máximo que ele pode, que é 80%, e os outros 20% ele vai mexer nos cofres da empresa e vai tirar dinheiro bom da empresa para poder te patrocinar, para completar aquele dinheiro. Entendeu? Entendi. Isso caberia também para, no caso, a gente apresenta um projeto. É porque eu deduzo por conta dessa questão da competição mesmo, né? Como você tinha dito, que a galera é mais pela ideologia, vai querer patrocinar de acordo com a ideologia, né? Se comungar com a mesma ideologia ou se for uma boa proposta. Aí, no caso, essa empresa quer patrocinar meu projeto, porque é uma proposta fodástica, pá. Mas ele só quer patrocinar se for ele sozinho, ele não quer que tenham outras marcas associadas a esse projeto. Aí ele entra essa parte que você falou, né? Da captação dele, do investimento da empresa para além do investimento do imposto de renda, né? Isso, no caso, aí na lei do ICMS, na lei do Estado. Na lei do Estado. Isso. Na lei Rouanet, na federal, ele pode... Ele pode. Tá. Ele pode investir 100% do valor que ele tem disponível para fazer o aporte em projeto cultural. Na lei do Estado, não. Aqui no Rio, a gente chama de dinheiro bom, né? Que é o dinheiro que sai direto do cofre da empresa e que não está vinculado a esse imposto quando ele tira do setor de marketing para investir em um projeto cultural. Tá? Até aí foi. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? É agora ou cala-se para sempre? Tudo certo? Estamos entendidas? Vou seguir. Aqui eu trouxe, olha, gente. Valor máximo que ele pode patrocinar, 80%. Valor mínimo, 40%. Tá? A empresa patrocinadora deverá contribuir com recursos próprios a título de contrapartida, no valor correspondente à integralização de 100%. Se ele quiser patrocinar 100%, ele pode patrocinar e dar isso como contrapartida. Não é um grande problema, a empresa ela pode fazer isso. Aqui, ai, Jesus. Vamos lá. Essa aqui, eu mostrei para vocês a linha, as etapas lá da Lei Rouanet. Essa aqui é o caminho que a lei do Estado do Rio de Janeiro faz. A gente submete, terminei de escrever, enviei. E aí ele vai fazer uma análise do documento. Olha, se ficou faltando o comprovante de residência, você cai em diligência. E aí eles mandam uma mensagem. Raquel, ficou faltando o seu comprovante de residência. Vai lá e anexa. Isso leva 15 dias para eles fazerem essa análise. O parecer técnico demora 30 dias. A deliberação do conselho para captação, mais 45 dias. No final, a gente tem quase 4 meses aí só para poder começar a captar os recursos. Porém, a Secretaria Estadual de Cultura, desde o ano passado, que não exige como um documento fundamental, mas ele ainda assim é exigido, que é o DEP. DEP?
declaração de... Não, é o DIP. Declaração de Intenção de Patrocínio. Você precisa ter essa carta para poder seguir no processo de avaliação dentro da própria secretaria. O que seria essa carta, gente? É quase aquele BOzinho lá da Lei Rouanet. A Lei Rouanet diz que você tem que ter 10% captado, que é para poder dar sequência ao processo de solicitação de patrocínio via a lei de incentivo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, e lá em Salvador também pede, é essa carta de intenção de patrocínio. Eu tenho que pedir, porque, olha só, eu tenho que saber quem é que paga o imposto, tá? A Ambev, ela paga ICMS, e eu quero o patrocínio da Ambev. E aí eu vou conversar, eu vou escrever meu projeto, e eu tenho que ter uma cartinha da Ambev dizendo que ela tem intenção de patrocinar o meu projeto. Isso amarra a Ambev numa responsabilidade. O Estado não vai fazer, não vai aprovar o seu projeto e deixar você batendo cabeça, como acontece no município. Isso é uma forma do Estado se resguardar. Eu vou mostrar para vocês aqui o modelo da DIP, ou DEP, aqui do Estado. Eu não baixei, gente. Não tirei foto. Caramba. Não tirei foto. Não printei. Mas é uma cartinha que vem o nome da empresa, dizendo que ela se compromete em patrocinar. Isso é uma forma do Estado dizer que está se sobreguardando de ficar fazendo todos esses processos até o final e o proponente não conseguir captar. Porque, de fato, é o que acontece. O que acontece com quase todas as leis de incentivo. O proponente vai lá, submete projeto, sai com certificado de enquadramento, olha, eu estou apto a captar, mas não consegue fazer a captação porque as empresas não querem. Alguém? Alguém do Rio querendo falar alguma coisa? Alguém que já teve alguma experiência? Eu caí? Alguém? Vou seguir. Caiu não, não tem nenhuma dúvida, não. Gente, vocês me largam sozinha, eu fico deprimida. Eu vou seguir. Tá? Jesus. Vai que vai dar certo. Aí, Cláudia, eu dei uma olhada lá no sistema da Lei de Incentivo da Bahia. O Faz Cultura, ele é praticamente idêntico à lei do Estado do Rio de Janeiro. A captação ela vai ser por ICMS, porque é o lugar da onde dá para tirar a grana para poder fazer esse incentivo, e é o imposto que o Estado arrecada, então ela vai se repetir em diversos estados. O que muda é um item ou outro da legislação. É bom ter uma leitura muito tranquila e calma do processo. Ele também vai pedir a carta de intenção de patrocínio. Eu só não prestei atenção se ela é uma exigência e você só vai conseguir escrever o projeto se você tiver ela, ou se você pode fazer esse processo de ir batendo na porta dos patrocinadores ao longo enquanto você está submetendo. É bom, é importante mapear quem são as empresas que pagam o ICMS. Aqui no Rio de Janeiro, lá no sistema do Estado, da Secretaria de Estado de Cultura, eles têm um manual que eles informam quais são as empresas que pagam o ICMS. Até tem contato, se não me falha a memória. Você pode mandar um e-mail, apresentar projeto. Isso não garante muita coisa, mas já é uma forma de facilitar a vida, né? Diz qual é o setor responsável. Eu não achei essa informação no site de Salvador, mas da Bahia, aliás, mas eu achei esse negócio aqui que é muito interessante. Isso aqui... Rapidinho. Fala comigo. Desculpa, Eli.
Você falou secretaria, estou anotando aqui, onde eu acho. Secretaria de Estado de Cultura. No Rio de Janeiro, secretaria. Olha, eu tenho aqui. Aí, deixa eu ver. Vê se tu tá conseguindo ver aqui, olha. Eita. Ó, CSEC. Aqui embaixo, no finalzinho do texto. Raquel. Secretaria de Tô vendo, Estado de sim. Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Obrigada. Nada. Vamos embora lá. Eu achei isso aqui muito interessante. Lá no site da Secretaria de Estado da Bahia, tem essa tela. Isso aqui, gente, são os programas de cultura lá do estado da Bahia. Eu estou falando o tempo todo aqui que a política pública de cultura ela é uma série de ações que parte do poder público para a sociedade. E aí eu achei isso aqui que é incrível. Eu acho que esse calendário das artes eu até recortei, porque eu lembrei muito de você, Cláudia. Lá na Bahia tem o Fundo de Cultura, que eles fazem editais via o Fundo de Cultura. Tem o Faz Cultura, que é a lei de incentivo. Tem esse calendário das artes, que são investimentos desse tamanho pequenininho, no valor de 10 mil. Tem os pontos de cultura, o carnaval e a pipoca. Isso são políticas públicas de cultura desenhadas. Aqui, para a gente entender isso direitinho. Isso é política pública. Provavelmente, esses programas, exceto o fundo e o Faz Cultura, se muda o governo, ele pode ser descontinuado, porque não é lei, não são legislações. Mas isso que tem é política pública de cultura. É o Estado organizando o seu administrativo e a sua finança para fomentar a cultura. O calendário das artes, Cláudia, é isso aqui, olha, apoio a projetos concedendo um incentivo de até 10 mil. Ora, 10 mil não é um dinheiro grandão, mas é um dinheiro que dá para você fazer um bom projeto. O que acontece quando você submete a projetos pequenos? Você consegue ter experiência na administração pública, na administração de recursos públicos. Isso eu achei incrível. Aqui no Rio de Janeiro, é o site da Secretaria. Procura assim, Cláudia, Secretaria de Estado da Bahia, que aí vai aparecer. Foi isso que eu achei. E aí, é o que está acontecendo com a Secretaria de Estado do Rio. Esses editais de R$ 2.500, ele é uma forma de ganhar experiência na administração de recursos públicos. Tem que prestar conta depois. E a gente que é favelado, a gente precisa ter experiência. É igual quando você vai na loja que a mulher fala que você não tem pontuação no CPF. É quase esse rolê. Quanto mais projetos pequenos você consegue inserir nesses microeditais e você vai ganhando recurso, você vai ganhando esses pontinhos que você vai colocar no seu portfólio. Ó, eu ganhei esse edital aqui, de 2 mil, ganhei esse outro aqui, entendeu? Isso ajuda a gente a dar esse passo rumo a essa desmarginalização dos nossos fazeres na favela. É isso. Foi, Cláudia? Foi, sim. Foi. Vou dar uma consultada nesse negócio aí. Esse negócio de ponto de cultura e fundo de cultura. O calendário das artes, eu já vi alguns projetos aqui na minha cidade que foram contemplados nesse edital. E o Faz Cultura, por conta desse Natura musical dessas últimas semanas, eu comecei a dar uma olhada, porque eu não conhecia nenhuma política de fomento desse.
Mas o ponto de cultura e o fundo de cultura, para mim, ainda é uma incógnita. Deixa eu explicar o que é o fundo. O fundo de cultura, ele é um fundo, de fato, né? Que o Estado e o município, dentro da política de cultura federal, quando eles criaram o PRONAC, o FINFART, eles criaram o Sistema de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, que é o SINIC. Esse Sistema Nacional de Cultura, ele previa que o governo federal ele ia criar um fundo que ia ser muito, muito, muito gordo para poder distribuir de verba para os estados e municípios poder fomentar a cultura. O que isso queria dizer? Só que ele tem um regramento. Tanto é que o governo federal ele precisava criar o sistema. Então, ele tinha que ter um conselho municipal, um conselho nacional de cultura, o governo federal, conselho nacional, aí ele ia elaborar o sistema, ele ia ter um plano nacional de cultura e ele ia estabelecer o fundo. Isso aconteceu, tá? O governo federal ele tem o sistema, o Plano Nacional de Cultura, o Fundo Nacional de Cultura. E o Conselho. O Conselho não existe mais. Foi descontinuado no governo Temer. Mas era uma ferramenta, porque nesse programa ele poderia fazer editais e dividir dinheiro para os municípios. Todos os municípios eles precisavam entrar nesse regramento para poder usufruir desse dinheiro. Os estados precisavam ter conselho de cultura, o plano municipal, o plano estadual de cultura, o sistema, o plano, o conselho e aí o fundo. O fundo é a poupança, né, onde vai ficar guardado o dinheiro.